Muito bem, pessoal! Nessa aula nós vamos aprender um conceito muito legal, não só do JavaScript, mas hoje em dia praticamente de todas as linguagens de programação que aceitam esse padrão, que é o JSON, o JSON, o JSON, né? Muitas formas como o pessoal por aí gosta de falar. Eu gosto de falar aqui o JSON, tá? JSON significa JavaScript Object Notation, que traduzido para português fica algo como notação de objeto JavaScript. Explicando de um jeito bem simples de entender o que é esse tal desse JSON, é basicamente uma forma de você converter um objeto em texto. E o contrário também, converter um texto em um objeto. Ele é usado principalmente para transmitir dados entre sistemas de uma forma bem simples, já que o formato de texto é um formato que é lido por praticamente toda a linguagem de programação. Para trabalhar com JSON no JavaScript, nós usamos dois métodos. O JSON parse, que converte o texto no padrão JSON em objeto, e o JSON stringify, que converte objeto em texto padrão JSON. Vamos entender isso de um jeito bem simples aqui, bem fácil. Vamos criar aqui um objeto chamado carro. Dentro desse nosso objeto carro, nós vamos colocar a marca, que é Fiat, aquele nosso exemplinho clássico, né? O modelo é Uno e o ano vai ser 2001, por exemplo. Beleza? Então nós criamos aqui um objeto. Isso aqui é um objeto chamado carro. Tranquilo? Se eu quisesse colocar esse objeto, por exemplo, aqui dentro do meu HTML, eu criei aqui uma tag chamada pré, que é uma tag para códigos, que a gente vai querer usar, certo? Mas vamos supor que eu quisesse injetar esse objeto aqui dentro dessa tag pré. Se eu pegasse e fizesse assim, ó, document.getElementById, o nome ali do ID é área, então vamos colocar aqui área.innerHTML, e eu vou pedir para colocar lá o carro, certo? Pedir para colocar esse objeto carro. Olha só o que vai acontecer. Ele me mostrou aqui assim, ó, object, object. Por quê? Porque não se consegue ler um objeto de forma escrita. O objeto é algo abstrato, é algo que só a linguagem de programação consegue entender. O conteúdo dele, as propriedades. Então a gente precisa transformar esse objeto num padrão de texto. Como que a gente faz isso? Usando JSON. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável chamada texto e eu vou fazer o seguinte, json.stringify. O stringify é para converter um objeto em um texto. Então eu vou pegar aqui e colocar, que é para ele fazer o stringify carro, para mim converter isso num texto. Agora se eu peço para ele injetar aqui na nossa área o texto, né? Olha só o que vai acontecer. Ele me mostrou o objeto, mas de uma forma que eu possa ver aqui, uma forma gráfica. Isso aqui é um texto puro, certo? Com esse texto puro aqui, eu consigo enxergar o que tem dentro do meu objeto. Agora, olha que interessante. Vamos supor que eu quisesse pegar aqui um item disso. Eu queria pegar aqui qual que é o modelo. Então, eu poderia fazer assim, né? Vou dar um console.log e aí eu vou fazer texto, que é a nossa variável aqui, essa variável aqui, e vou pedir para pegar texto modelo, por exemplo. O que vai acontecer? Ele vai me dar um erro. Olha só, você vai reparar aqui, ó, undefined, não encontrado. Por quê? Porque isso aqui é um texto, isso aqui não é um objeto. Ele está aqui como um texto. Então eu preciso fazer o quê? Para eu poder usar ele como objeto, eu preciso converter ele novamente em objeto. Aqui ele está como texto. Então eu vou converter ele para objeto. Então eu vou fazer uma variável chamada obj, de objeto, e vou transformar ele, aquele texto, em um objeto, fazendo o seguinte, JSON parse, vou converter o texto em objeto. Então, vou pedir aqui para ele colocar aqui texto, beleza? Dessa forma, agora, eu tenho aqui um objeto. Eu posso pedir para dar um objeto modelo, e agora ele vai me mostrar aqui no meu console log, olha lá, Uno. Consegui pegar aquele valor, certo? Então, olha só o que a gente fez. A gente tem o objeto carro, aqui a gente converteu para texto JSON, e aqui a gente
colocou o texto no nosso HTML. Aqui nós fizemos o contrário. Nós convertemos texto em objeto e pegamos um valor deste objeto. Legal? Então, o JSON é basicamente isso, você transformar um objeto em texto e um texto em objeto. Olha uma coisa interessante, curiosa, não sei se você percebeu, se você notou. A única diferença entre o que está aqui, ó, colocado aqui, e o objeto que a gente realmente fez aqui, é que nas propriedades, repara que aqui não tem aspas duplas nas propriedades, mas aqui no texto elas recebem aspas duplas, tá vendo? É basicamente essa a diferença. Dentro de um JSON, pode ter também um array, por exemplo. Pode ter um array dentro de uma propriedade. Por exemplo, aqui né, no ano, eu poderia colocar assim, vamos fazer diferente, vou chamar aqui de motor, vou fazer assim, motor, e eu vou passar aqui um array, uma matriz, com várias opções de motores que ele pode ter. Ele pode ter um motor 1.6, pode ter um motor 1.4 e pode ter um motor 1.0, certo? Vamos supor. Então eu criei aqui uma matriz dentro dessa propriedade, certo? Então ele vai mostrar lá para mim, ó, a matriz, tá vendo? Criou. Então ele converteu em texto. Agora se eu fosse querer pegar, por exemplo, um item dessa matriz, por exemplo, do motor, eu poderia fazer aqui, depois que eu converter ele novamente em objeto, eu poderia fazer assim, ó, motor, e aí eu passo a casa que eu quero pegar, ó. Eu vou passar a casa de número 2, né? Lembrando que sempre começa com 0, 1, 2. Então vamos pegar motor 2. Olha só o que ele vai mostrar para mim, se eu der um F12 lá, olha lá, 1.0, peguei aquele valor, certo? Tá, e na prática, pessoal, e na prática, vamos usar um exemplo real. Isso aqui é só para a gente entender como funciona a conversão, né? Converter um para o outro. Mas quando que a gente usa esse tipo de coisa assim na prática? Então a gente vai ver aqui um exemplinho de um site chamado ViaCep. O ViaCep é uma API ou um serviço onde você pode passar lá em cima na URL um valor e ele vai me retornar um JSON. Então aqui tem um exemplo de um link, ó. Vou entrar nesse primeiro link para você ver. Aqui em cima eu tenho viacep.com.br e aqui eu tenho um número. O número que eu colocar aqui é de um CEP. Aqui ele vai mostrar para mim um texto em JSON. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é um texto, tá vendo? Um texto JSON. Como ele é um texto simples, qualquer tipo de sistema pode ler isso aqui, porque isso aqui é só um texto. Eu posso copiar isso aqui, isso é só um texto. Mas para mim poder trabalhar com alguma propriedade disso aqui, eu tenho que transformar ele num objeto. Então olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou fazer uma solicitação para esse site para a gente pegar esse texto. Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou criar aqui uma constante chamada Ajax, que é uma requisição Ajax que eu vou fazer. E eu vou fazer uma XML HTTP request, que é uma requisição é um método que a gente tem aqui no nosso JavaScript para você fazer uma requisição a um site sem precisar acessar o site pelo navegador. É como se eu estivesse pedindo para acessar as informações daquele site de forma remota, certo? Uma explicação mais simples. Aí eu vou pegar essa minha constante Ajax, eu vou abrir com um método aqui chamado get aquele site ali, ó. Então eu vou pegar aqui o endereço desse site e vou passar aqui que eu quero pegar esse endereço de site aqui, beleza? Pelo método de get. Get é pegar, então eu quero pegar as informações desse site aqui e vou enviar essa solicitação. Aí eu posso fazer aqui um eventinho, ó. Quando der ajax.onload, quer dizer, quando ele carregou as informações que estão vindo desse site, eu vou querer que aconteça o seguinte, function, vou fazer uma função, e aqui dentro eu vou fazer para ele fazer o seguinte, document.getElementById, aquele nosso elemento aqui, área, vai receber, então área, vai receber aqui inner HTML, a resposta que vai vir é this.responseText, que é a resposta em texto vindo lá da nossa requisição. Então isso aqui é algo que a gente não estudou ainda aqui no curso, né, pessoal? A gente também não vai entrar muito a fundo na questão de requisições Ajax aqui com o JavaScript, a gente vai ver mais sobre isso no próximo curso que vai ser de jQuery. Mas explicando para você, estou fazendo uma requisição remota lá para esse site do ViaCep,
pedi para fazer essa solicitação. Quando carregar essa solicitação, eu pedi para ele colocar a resposta do site, que no caso da resposta do site vai ser esse texto aqui. Eu pedi para ele colocar lá na minha área aqui do meu site. E aí olha só o que vai acontecer quando eu der um salvar aqui, ó. Salvei, vou vir aqui, deixa eu ver só se tive algum erro. Ah, tá, faltou eu colocar o new aqui, ó. Faltou passar assim, ó, new XML HTTP request, tá? Esqueci de criar esse objeto de requisição. Aí agora olha só o que acontece. Eu estou recebendo lá daquele site aqui dentro do meu HTML o texto. Ele está me trazendo o texto para cá. Então eu estou pegando desse site aqui o texto aqui. Se eu mudar aqui para outro CEP, vamos chutar um aqui, 85.802.000. Vamos ver se existe esse CEP. Olha lá, existe. Deu na cidade de Cascavel, no Paraná. Puxou as informações. Se eu ir lá no meu Ajax e mudar para esse CEP aqui também, ó, vamos colocar aqui, ó, 85.802.000. Beleza? Ele vai lá, vai puxar, puxou as informações e eu tenho aqui um texto colocado no meu HTML, certo? Agora eu quero trabalhar com esse objeto, né, dentro da minha página. Eu quero, por exemplo, dar um alerta pegando só uma dessas propriedades, vamos supor. Vamos supor que eu quero pegar aqui só qual que é o DDD desse CEP, né? Então o que eu poderia fazer? Eu precisaria primeiro converter ele num objeto, então eu vou fazer assim, let obj de objeto vai ser JSON parse, que é para a gente transformar ele de texto em objeto, e eu vou pedir para ele fazer o quê? Pegar o thisResponse aqui e fazer essa conversão para nós. Agora, esse meu objeto aqui, ele vai ter o valor vindo da resposta lá do meu Ajax, beleza? Agora, por exemplo, eu poderia fazer um alerta, pedindo para ele mostrar para mim só obj. Vamos supor ali que eu queira o DDD, ponto DDD, certo? Olha só o que vai acontecer. Ele mostrou aqui para mim no alerta 45. Então eu puxei a informação de um site externo que está no formato de texto e posso trabalhar dentro do meu sistema com esse objeto da forma como eu quiser. Legal? Agora vamos fazer uma coisa mais chique ainda, mais interessante ainda. Eu não vou usar esse meu pré aqui, não vou usar esse meu HTML. Também não vou colocar a informação vinda aqui por enquanto. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui um campo do tipo input. E aqui eu vou fazer um button. Vou fazer assim, buscar. Vamos dar uma olhadinha. Beleza. Vamos aumentar isso aqui, ó. Vamos colocar... Vou fazer uma gambiarra aqui. Vou colocar tudo dentro de uma tag center. Essa tag center, ela tá obsoleta, tá, pessoal? Mas ela centraliza ali bem certinho. Então eu vou usar ela aqui só de gambiarra para a gente não perder muito tempo fazendo muitas modificações, tá? Ficou pequenininho, mas beleza, você deu para entender, né? E aqui embaixo disso tudo, eu vou colocar aqui também um parágrafo. E vou chamar esse parágrafo aqui de texto, por exemplo. Vou colocar um onClick aqui, ó, no botão, onClick. Vamos chamar uma função chamada buscar CEP. Certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer assim, uma function chamada buscar CEP. Como a gente fez aqui, ó, buscar CEP, beleza? Dentro dessa nossa função buscar CEP, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro pegar qual que é o valor que está vindo do nosso campo de texto ali, nosso input de texto. A gente pode pegar aqui o document.getElementById. Aqui a gente pode colocar um ID nesse nosso input de CEP, por exemplo. E aqui a gente vai pegar qual que é o ID CEP.value. Então a gente acabou de pegar, aqui é .value. Aqui a gente acabou de pegar qual que é o valor do nosso campo ali input, certo? A gente colocou o chamado campo texto. Aqui a gente pode chamar de input, talvez vai ficar mais fácil, né? Input. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar aqui esse conteúdo do Ajax e a gente vai fazer uma solicitação lá para o site do ViaCep, passando o seguinte, que aqui em vez da gente passar aqui direto qual que é o valor, a gente vai fechar aqui essa string, vai dar mais input, que é o valor que a gente está pegando, e fechando aqui a nossa URL. Então ele vai fazer uma busca pelo valor que a pessoa digitar no campinho.
e vai fazer essa solicitação. Quando vier a resposta, o que a gente vai pedir para fazer? Ó? A gente vai fazer da seguinte forma. O nosso texto aqui, nosso parágrafo, ptexto, né? Vamos fazer assim, document.get element by id texto.inner html vai receber this.response text, pedindo para pegar a resposta de texto que está vindo do site do ViaCep. Olha só que interessante o que vai acontecer aqui. Ó, digite o seu CEP, vou colocar aqui um CEP 85802.000, vou clicar aqui em buscar, e aí ele já me retornou aqui todos os valores certinhos para mim. Olha só, ele me retornou, na verdade, a resposta lá do ViaCep em texto aqui para mim. Legal? Mas vamos supor que a gente quer deixar isso aqui mais ajeitado. A gente quer que só mostre algumas coisas que estão vindo aqui. Não todas as informações que estão vindo lá do ViaCep. Então eu posso fazer uma conversão desse texto para um objeto para que eu possa usar alguma informação específica. Então eu posso fazer da seguinte forma. Let obj vai ser json.parse this.response.text, que é a resposta, certo? Então, converti ele em objeto. Agora, eu posso criar aqui, por exemplo, uma variável chamada, por exemplo... vamos pegar aqui algumas informações, ó. Agora eu já apaguei, né? Deixa eu vir aqui direto no ViaCep. Eu vou pegar aqui Logradouro, bairro e localidade, certo? Então, eu vou fazer assim, let Logradouro vai ser igual a obj.logradouro. Vamos pegar aqui que bairro vai ser, na verdade é cidade, né? Deixa eu ver. Logradouro, cidade UF. Vamos fazer só assim. Logradouro, cidade UF. Que a gente chama de localidade, né? Cidade. Logradouro, cidade, eu vou chamar aqui. Mas o nome do nosso atributo ali é localidade. E vamos fazer estado, que aqui na propriedade se chama UF. UF, beleza? Então aqui eu peguei os valores aqui separados, alguns itens que estão vindo. Transformei ele num objeto aqui com JSON, transformei o texto em objeto e aqui peguei os valores que eu queria, beleza? Peguei os valores que eu queria. Agora eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer que o meu document get element by id texto vai receber o quê? Vou colocar assim, entre aspas, logradouro, colocar 2 pontos, aqui eu vou pedir para ele colocar mais logradouro, mais, vamos fazer assim, espaço, podemos colocar aqui um BR, vamos colocar aqui um BR, vamos fazer cidade, e aí aqui vamos colocar mais cidade, que é a nossa variável, mais, vamos dar mais um BR aqui, espaço, estado, 2 pontos, mais UF. Então, estamos pedindo para colocar agora no nosso elemento de texto só esses valores que a gente pegou aqui em cima, certo? Vamos dar uma olhadinha como é que vai ficar? Então, eu vou colocar aqui, vamos esse mesmo que a gente está usando de exemplo, 85.802.000. Vamos dar aqui um buscar. Ah, tá. É que eu estou pedindo aqui para ele mostrar o resultado aqui, né? Então, vamos lá. 85.802.000, buscar, e deu algum problema, olha lá, o F is not defined, ele deu esse erro para nós. Então deixa eu ver aqui, não é o F? O F, é o F sim, objeto UF. Ah, tá, é que aqui o nome da nossa variável não é UF, é estado, tá, pessoal? Eu fiz errado aqui. Beleza, agora vai funcionar. Vamos lá. 85.802.000. Vamos clicar aqui em buscar. Olha lá. Logradouro, Rua Curitiba, cidade Cascavel, estado do Paraná.
Legal? Então a pessoa vai digitar aqui qualquer CEP, eu já vou saber as informações que eu quero, que eu preciso, né? Poderia pegar aqui CEP São Paulo, vamos ver algum CEP lá de São Paulo. Vamos pegar esse CEP aqui qualquer, vamos vir aqui no nosso site, vamos colocar, só vamos tirar esse tracinho, porque a gente não fez nenhuma validação, né? Só para colocar os números diretos, vamos clicar aqui em buscar. Olha lá, Rua Abelardo Pinto Piolim, ficou até engraçado o nome da rua aqui, né? Cidade São Paulo, Estado de São Paulo, enfim. A gente passa aqui um número, quando dá um buscar, ele vai estar buscando lá as informações. Tudo isso graças ao JSON, que basicamente faz o quê? Transforma um objeto em texto e um texto em objeto. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like aí, deixa o seu gostei, que isso ajuda muito a gente. Continue assistindo esse curso clicando um desses vídeos aqui que estão aparecendo, beleza? E se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e a gente se vê na próxima aula. Valeu, um forte abraço!